Boa tarde, companheiros. Paulo, eu queria falar com você sobre o tema contratações feitas e a fazer. Eu queria que você explicasse como é que é feita a análise para a contratação de um jogador e por que eu pergunto isso. Porque você cita 8 jogadores contratados e você faz uma ressalva de um atleta que tem pouca minutagem, que é o Orediano. Que é um jogador muito pedido pelo torcedor do Vasco e que sábado em Fortaleza aqueceu aos 45 do segundo tempo. Dando uma nítida impressão, e aí a impressão do torcedor e muitos da imprensa, e me incluo, de que parece que o Maurício Barbieri não gosta ou não conta ou não avalizou essa contratação. Por isso que eu gostaria de entender. O treinador participa de todas as contratações, os processos, todos os atletas que estão aqui passam por ele. E um segundo aspecto para o futuro. O Vasco está no noticiário, até uma notícia dada pelo Pedrosa, com atrasos em relação a clubes de pagamentos, agentes entrando na justiça, brigando por valores que eles têm que receber. E semana passada o Luiz Melo esteve aqui e eu fiz uma pergunta a ele em off, você não estava aqui, enfim, e foi algo que não foi para o ar, mas eu registrei. Eu perguntei a ele se havia já uma previsão de orçamento para a janela e ele me respondeu: para quê, se a janela vem daqui a 30, 40 dias? Então eu te pergunto, você tem dificuldade quando não se tem uma previsão de orçamento para contratar daqui a um mês, e essas notícias de Vasco complicado no mercado te atrapalham também para futuras contratações? Obrigado. Vamos lá, Flávio. Análise das contratações e o processo de contratação. Você citou o Pedrosa, ele me fez essa pergunta lá em São Januário, sobre o processo de contratação. E eu volto a dizer sobre esse processo de contratação. É bom a gente voltar a falar nisso. O primeiro ponto é a gente identificar a necessidade de posição. Então, a gente identificou no início do ano, sem muito trabalho em relação a isso, que a gente não tinha, por exemplo, lateral direito apto para jogar uma Série A. Com Gabriel Dias machucado, Leonardo Matos aposentou, e a gente tinha ainda um jogador em projeção, que era o Paulinho, que é um dos futuros do Vasco, para o final do ano estar mais apto para esse elenco do Vasco. Então, a partir do momento que há essa lacuna, há essa brecha, há essa necessidade, a gente busca o jogador dentro do perfil que a gente quer. E aí, dentro do perfil que a gente quer, tem duas variáveis, uma variável técnica e uma variável de projeto. A variável técnica, a gente precisa entregar um atleta que vai ser útil dentro de um modelo de jogo que a gente desenhou e que a gente já sabe como vai jogar, o que é diferente de estratégia. Mas esse jogador dentro desse perfil, a gente vai buscar. Então, se o treinador gosta de usar um lateral que ataca mais do que defende, a gente precisa de um jogador velocista, um jogador de último terço, um jogador que tem números de assistência e de gols superiores a desarmes, a bloqueios, a retorno, a perda, a recuperação pós-perda. E o contrário, se a gente tem um jogador que vai ser utilizado mais na defesa, se busca esse atleta dentro do mercado. E o outro viés é o viés do projeto. É um jogador que ele vai ser contratado para ser titular e entregar desportivamente, ou é um jogador que vai ser contratado para ativo, para ser revendido, para ser um futuro do clube, para ser um atleta que vai potencializar o valor de mercado do nosso elenco. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo por um órgão especializado, e o Vasco foi, eu não vi matéria nesse sentido, até porque esse tipo de matéria não costuma vender, mas a torcida do Vasco precisa saber, que o Vasco foi o clube que mais valorizou o seu elenco em termos de número, de mercado de ativos na primeira janela. O Vasco foi o clube que mais aumentou o valor dos seus ativos na primeira janela em comparação ao elenco que estava no passado para esse ano. O maior crescimento foi do Vasco. Então, esse jogador ele pode ter o perfil, ele tem que ter o perfil técnico e ele tem que ter o perfil de projeto. Qual que é o projeto para ele? Se é só desportivo ou se é desportivo e financeiro. Ou se é financeiro mais do que desportivo.
se é um projeto de médio e longo prazo. Porque muitos clubes, também não vou citar, fazem isso. A partir do momento que esse nome ele é encontrado pelo nosso setor de análise, pela análise de mercado do Vasco, que a sala é conjugada com a minha, processo deste que eu participo ativamente, e esse nome é chancelado por nós, porque ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para 2 aprovações, que eu preciso ter 2 aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo que se faz um futebol com mais assertividade, é você ter o braço técnico na mesa, e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então, esse jogador ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente por mim, pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777, o que é normal dentro do nosso processo. Então, vários nomes que foram ventilados dentro da primeira janela podem, sim, ter sido jogadores que a gente negociou, que a gente procurou, que a gente aprovou, mas que a gente não conseguiu contratar. Então tinha jogadores que poderiam ter vindo e não vieram? Sim, por vários fatores. Por recusa ou por reprovação de algum desses 2 setores e, obviamente, dentro de uma pasta orçamentária. Porque eu disse isso aqui quando eu cheguei, na minha outra coletiva, e volto a dizer, eu não vou fazer movimento que vá causar dívida e onerar, e vai onerar ainda a dívida que o Vasco tem dentro do mercado de contratação. Eu não vou dar passo maior que a perna. Eu só vou fazer movimento como responsável pela pasta de contratação do Vasco se eu tiver condição financeira de fazer. Se eu não tiver condição financeira de fazer, eu não vou fazer. Isso já foi feito no Vasco durante anos. Isso já foi feito em outros clubes e ainda é feito em outros clubes rotineiramente. Isso aqui não vai ser feito. Nessa nova era do Vasco, nesse novo processo do Vasco, não vai ser feito. E em relação a uso ou não de alguns jogadores, é uma parte técnica. Eu não vou entrar nisso. Os jogadores estão à disposição da comissão técnica. Mas alguns jogadores, Flávio, e não necessariamente esse que você citou, eles podem ser jogadores de titularidade a médio prazo e não curto prazo. É óbvio que quando se faz um planejamento e se contrata um jogador de performance, de anos de performance, de uma certa idade, acima de 25, com o pico da sua performance, esse jogador, o planejamento dele é para ser entregue como titular. Não estou falando do Luca Orejano, necessariamente dele. Mas isso é uma análise técnica, isso é uma análise de dia a dia, isso é uma análise de treinamento, de carga de treinamento, de força do atleta, de ordem tática, de estratégia. Então, eu fico feliz, eu disse que eu estou feliz, porque o aproveitamento desses 8 é um aproveitamento alto esse ano, ou seja, os atletas estão sendo úteis, porque a maioria deles é titular, ou está sendo titular, e entendo que esses movimentos foram assertivos. E todos esses movimentos passaram pelo crivo do treinador e da 777. E a última pergunta que você me fez, se esses rumores de dívida no mercado com intermediários e com clubes atrapalha, é claro que atrapalha. Porque isso interfere na credibilidade do Vasco como marca. Uma credibilidade que a gente está mudando, acredito que nós estamos mudando, sim, dentro desse mercado, mas que a gente ainda esbarra em alguns problemas que são inerentes a outros clubes também. São comuns a outros clubes também.
A gente tem pouquíssimos clubes superavitários hoje no Brasil. A gente tem pouquíssimos clubes hoje no Brasil que pagam rigorosamente em dia todos os seus contratos. Mas é óbvio que isso atrapalha dentro do mercado de contratação, isso é óbvio que atrapalha na janela de contratação. Mas isso não vai impedir de fazermos movimentos na próxima janela. Isso não vai impedir. Isso não vai impedir. E os valores?